Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas. Nessa semana falaremos sobre a influência dos imigrantes na formação da cultura brasileira. E aí, para a gente começar, a gente começa relembrando o que é cultura. Cultura é tudo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade. Em resumo, é tudo que o homem produz a cultura, né? Seja na dança, na música, na literatura, no esporte, nos jogos, nas crenças populares. Tudo isso é cultura. E os imigrantes deixaram contribuições importantes na nossa cultura brasileira. A cultura brasileira é influenciada muito pelos imigrantes, afinal de contas somos um país de imigrantes, como mostram esses dados aqui, né? Que são dados de 1870 a 1953, que mostram a imigração para o Brasil, principalmente, né, de italianos, portugueses, mas também tiveram espanhóis, alemães, japoneses, que influenciaram a nossa cultura, trouxeram contribuições. Os imigrantes influenciaram todos os aspectos da cultura brasileira, seja na culinária, na língua portuguesa, na pintura, na arquitetura, no esporte e outras artes. Né? Quem é que já não comeu uma pizza, que é uma influência, né, da cultura italiana? Quem é que já não lutou uma arte marcial, como por exemplo o judô e outros, né? Assim como também já deve ter visto uma dança típica ou leu uma obra de literatura, né, que veio junto, né, com esses imigrantes. Outro aspecto da cultura brasileira que é pouco lembrado é a questão do esporte. E aí eu trouxe um exemplo bastante importante para vocês, né? Fala-se muito que o Brasil é o país do futebol e muita gente acha que o futebol nasceu aqui. E não é verdade, o futebol não nasceu aqui, ele veio de fora. Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller, que era filho de imigrantes britânicos e que introduziu o futebol aqui. E deu muito certo, ao ponto de ele se misturar com a nossa própria cultura, né? De ter sido assimilado de uma forma tão grande, né? E essa influência do futebol também se fez nas colônias de imigrantes no Brasil, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de times ligados a essas colônias, como é o caso do Palestra Itália, que todo mundo conhece como Palmeiras, né? Grande clube da colônia italiana. Ou Germânia, que é o atual Esporte Clube Pinheiros, que representava a colônia alemã, né? E a conhecida Portuguesa de Desportos, né? A famosa Luzinha, né? Que representa a colônia portuguesa em São Paulo. Mas também, além dos esportes, temos a questão das artes. Nas artes também podemos perceber a influência dos imigrantes, como em Lazar Segal, artista de origem lituana, que mudou-se para o Brasil em 1923, e que aqui, segundo suas palavras, sua arte ganhou um milagre da luz e da cor, dando novas características à arte brasileira, valorizando o nosso povo e a nossa natureza. Como a gente vê nessas imagens aqui, o que a gente percebe? Valoriza bastante essa questão das cores vivas, das cores naturais, valoriza os traços do povo brasileiro. Então foi através de Lazar Segal que a arte brasileira se modificou, que passou a ser uma arte genuinamente mais abrasileirada, considerando nosso povo, nossa gente, nossa natureza, ao contrário da arte que se fazia antes, né, que era uma arte de influência europeia. Você sabia que outro grande símbolo da cultura brasileira também era uma imigrante? Quem é que já não ouviu falar de Carmen Miranda, né, conhecida como a Pequena Notável, que representou o Brasil nas décadas de 30, 40, que foi a primeira cantora que gravou um samba brasileiro que teve sucesso no rádio, né? Carmen Miranda, apesar de simbolizar o Brasil, de se vestir de Brasil, na verdade era portuguesa, né? E ela foi uma das grandes representantes da cultura brasileira lá fora, ok? E agora que você aprendeu um pouco sobre a influência dos imigrantes na cultura brasileira, vamos fazer algumas atividades? Então vamos refletir um pouquinho sobre o que nós aprendemos. Primeira questão: que outras influências dos imigrantes podemos encontrar na cultura brasileira? Então pensar, né, no que mais eles influenciaram a nossa cultura. Segunda: e nos dias atuais, os novos imigrantes continuam a influenciar a nossa cultura? A imigração não parou, hoje são mais pessoas que vêm da África, dos países latino-americanos, do Caribe,
né, que entram no nosso país, mas que também continuam a influenciar essa cultura, né? Terceiro e último, você concorda com a ideia de que a cultura brasileira é inclusiva e aberta às novas tendências? Então, é uma cultura que se abriu para o novo? É uma cultura que está aberta para novas influências? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E também, como sempre, a gente deixa as nossas dicas para aprofundar mais, para saber mais, né, sobre esse assunto. Do lado esquerdo do vídeo de vocês tem uma cartilha, né, que pode ser baixada nesse link que está abaixo, que fala sobre a questão dos imigrantes. Essa cartilha chama Somos Todos Imigrantes, é uma cartilha que foi feita pela Prefeitura de São Paulo, fala sobre os direitos, sobre as influências dessas culturas na nossa cultura também. E do lado direito do vídeo de vocês, a gente dá uma sugestão de um vídeo que está no YouTube, que se chama Cultura Brasileira, Herança de Outros Povos, né? Que fala bastante e se aprofunda um pouco mais nessas influências da cultura brasileira, dos imigrantes na cultura brasileira. Bem, gente, é isso, né? Lembrando que nós, tanto eu, a professora Alexandre, como a professora Morgana, estamos à disposição de vocês toda quarta-feira nos nossos plantões de dúvida e esperamos vocês para discutir esses e outros assuntos, ok? Aproveitamos também para desejar a vocês uma excelente semana, com muita boa saúde, com muita felicidade e aguardamos vocês para a nossa próxima aula de Ciências Humanas. Até mais!